Amém, meus irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. É um prazer grandioso estarmos juntos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em mais um domingo, em mais uma oportunidade de estarmos louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, cultuando ao Senhor em espírito e em verdade. E desde já eu quero agradecer a presença dos irmãos que estão conosco de maneira presencial, agradecer aos que estão nos acompanhando e irão nos acompanhar posteriormente através das redes sociais. Que Deus abençoe grandemente. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza nessa noite através da sua palavra, através dos louvores entoados, que tudo seja por Ele, dele, por Ele e para Ele. Amém? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, graça te damos, meu Pai. Graças pela oportunidade da vida, da saúde, da família. Graças pela oportunidade de estarmos, Pai, unidos como corpo, como igreja, em mais um domingo para louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Que tudo que fizermos, Pai, nesta noite, venha ser para a glória do Teu nome. Cada palavra, cada louvor aqui entoado, venha ser como incenso agradável a Ti, Pai. Que não venha ser pela nossa própria capacidade, mas por Ti, Pai, que tem nos capacitado, que tem nos dominado, que tem nos guiado, que tem nos constrangido, para que nós possamos, sim, estarmos debaixo das Tuas mãos potentes. Que nessa noite, Pai, nós possamos estar aqui com o coração contrito e quebrantado, para ouvir e aprender e colocar em prática cada vez mais a Tua palavra. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos fortifique e que o Senhor se revele a nós sempre e sempre. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos, a equipe de louvor está com a oportunidade. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino, buscamos a vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino, buscamos tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus.
sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. E dele o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu tenho a responsabilidade de introduzir a pregação ao qual nosso pastor Júnior trará, cujo ele dará seguimento ali na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Creio que ele, não sei se terminará o capítulo 15, mas muito provavelmente hoje ele vai dar continuidade ali e terminará o capítulo 15, né? Da última pregação ele findou ali no verso 21, 22, e eu acho que a partir de então, ele deve finalizar ali o capítulo 15, e eu estou incumbido de trazer uma reflexão a respeito do tema, os planos do apóstolo Paulo. A gente vai tentar não adentrar na pregação do pastor, né? Vou tentar trazer algo sobre planos humanos de uma maneira periférica, não focado no apóstolo Paulo, mas o tema desta noite do pastor Júnior é os planos do apóstolo Paulo, né? E hoje nós vamos ver tematicamente, eu vou trazer tematicamente sobre planos humanos, sobre a soberania divina, mais ou menos nesse sentido, amém? Então, para a gente introduzir nessa noite, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Tiago. Carta de Tiago é uma carta geral, né? No capítulo 4, nós leremos dos versos 13 ao 15, rapidamente, como eu falei, de maneira temática, tá? Nós sempre trazemos algo mais expositivo, mais aprofundado, mas hoje o tema ele é bem tranquilo na questão de planos. Então, tomei a liberdade de trazer de maneira temática, para entendimento dos irmãos. A epístola de Tiago, ou a carta de Tiago, é uma carta considerada cartas gerais do Novo Testamento. Essa carta ela foi escrita por volta dos anos 54 a 56 depois de Cristo, né? Nós temos 3 possibilidades aí de Tiagos a escreverem essa carta. Primeiro, Tiago, filho de Zebedeu, que muito provavelmente não foi, porque foi o primeiro a ser martirizado, né? Morreu ali por volta de 44 depois de Cristo. Então, muito provavelmente não foi ele. Temos a possibilidade de ser Tiago, filho de Alfeu, que não tem nenhuma introdução ou nenhuma, como eu posso dizer, citação de que tenha sido ele. Nós temos somente algumas citações de Tiago, filho de Alfeu, mas ele indo para o rumo da Pérsia, fazer as pregações e não no sentido de escrever livros, né? A grande maioria, o consenso de quem escreveu a carta de Tiago é de Tiago, o irmão do Senhor, o irmão de Cristo, né? Aí os irmãos podem perguntar, mas Tiago ele não creu em Cristo. De fato, lá em João vai dizer que quando Cristo estava no seu ministério, Tiago não creu, como os seus irmãos não creram. Mas nós vimos lá, nós vamos ver lá em Gálatas, capítulo 1, em Atos dos Apóstolos, em outros textos, principalmente em Atos, que os irmãos do Senhor, após a sua ressurreição, creram no Senhor, né? E nós temos informações através dos pais das igrejas, né? De textos citados até de arqueólogos e geólogos, historiadores daquela época, que os irmãos do Senhor, eles seguiram o que chamavam seita do caminho, né? Inclusive Tiago, ele foi um dos líderes da igreja de Jerusalém, né? Nós vamos ver ali, ele com Pedro, eles tomaram frente ali da igreja de Jerusalém. Inclusive essa carta de Tiago, ela foi escrita de uma maneira geral, como nós dissemos, né? É uma carta geral, mas ela foi muito mais endereçada aos judeus que eram dispersos ali na região da Ásia, né? E dispersos em todas as regiões como igreja de Cristo. Então, quando ele começa a carta, ele começa a dizer assim, as 12 tribos eu escrevo. Quando ele fala as 12 tribos, ele está querendo dizer, ele está escrevendo prioritariamente a judeus que estavam sofrendo perseguições naquela época,
tá? Esse é o contexto geral da carta. Quando a gente entra no capítulo 4, ele vai começar a falar ali a respeito, se nós olharmos bem, né? Sobre concupiscência, sobre maledicência, sobre cobiça, sobre adúlteros, no sentido de prostituição da fé, nesse sentido, né? O amor ao dinheiro, o amor ao mundo, né? Quando ele vai dizer ali que a gente tem que se sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo, né? Quando a gente se sujeita ao Senhor e resistir ao diabo, porque ele fugirá de nós. Esse é o contexto da carta do irmão do Senhor Tiago, ali no capítulo 4. O verso 13 ao 15, na realidade, até o 17, na realidade, ele tem como propósito falar sobre planos, tá? Planos. E como o tema dessa noite é os planos do apóstolo Paulo, ele está falando aqui de planos de uma maneira geral. Ele cita uma ação hipotética. Se os irmãos olharem aí no comentário da King James, né, vai dizer que numa cena hipotética e realista, Tiago acusou negociantes com planos de lucro. A gente vai entender o que está falando aí. Vamos ler comigo. Versos 13 ao 15. Ele diz assim: Ide agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos e venderemos e teremos ganho. Porque vós não sabeis o que trará amanhã. Porquanto, o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um tão pouco tempo e depois desaparece. Porque isso é o que vós deveis dizer. Se o Senhor quiser, haveremos de viver, e faremos isto ou aquilo. Esse texto, sem contexto, é um pouco complicado. Como eu disse, o contexto aqui é o contexto de pessoas agindo de maneira aquém da vontade do Senhor. Não sujeitando ao Senhor, sendo adúltero contra a vontade do Senhor, falsa espiritualidade, falsa confiança, falsa moralidade, amor ao dinheiro. Esse é o contexto. E neste contexto do capítulo 4, ele utiliza das pessoas também que fazem planos aquém do Senhor também. Esse é o contexto. Então, assim, veja, a Bíblia não nos proíbe de planejar. Nós temos que entender isso. Quando o tema é planos, muitas das vezes, quando nós olhamos no contexto bíblico, a gente fica com receio de se planejar. Ah, não, porque a Bíblia fala que a gente faz o plano, mas quem concretiza é Deus. A gente dá o primeiro passo, mas quem executa é Deus. Veja bem, neste contexto, não é porque Deus executa, que ele que testifica, que ele que instrui, que ele que prepara. A Bíblia não é contra a preparação de planos. Esse é o contexto. Então, assim, planos sob a soberania de Deus é o contexto desse texto. Planejar, irmãos, na vida do cristão, ele é inevitável. Ninguém vive sem planos, não é verdade? Uma pessoa jovem, ela planeja a sua carreira, familiares, quem é casado, né, principalmente, eles planejam a sua estabilidade, planejam como vai se manter, como vai criar a sua família. Igrejas planejam o crescimento, a pregação, a execução desse contexto. Planejar não é falta de fé. Veja bem, nós temos que planejar. É algo racional e a Bíblia não nos proíbe planejar. Planejar é parte de uma estrutura. A Bíblia fala que é bem-aventurado aqueles que são prudentes, quando a gente vai olhar lá em Provérbios. A prudência, ela é algo que é virtude. É prudente planejar. Mas Deus é um Deus de ordem e não de caos. Como assim, pastor? Os nossos planos, principalmente a nós que cremos em Cristo, obviamente, quando nós olhamos o texto, ele está endereçado àqueles que são cristãos. Os nossos planos, eles não podem estar aquém da mão de Deus, do poder de Deus. E este é um grande problema, irmãos. Aqui é o ponto central do texto. O problema nunca foi fazer planos. O problema é fazer planos sem Deus. É o que ele está dizendo aqui. Quando ele diz assim, ó, ide agora vós e dizeis, hoje ou amanhã irei a tal cidade, lá passarei um ano, e comprarei, venderei, e terei ganhos. Ele fala assim, você não sabe o que virá amanhã. Você não sabe o que trará amanhã. O que é a vossa vida? Versículo 14. É apenas um vapor que aparece por tão pouco tempo e depois desaparece. E ele diz, porque isso é o que deviam dizer. Se o Senhor quiser, amanhã haveremos de viver, amanhã faremos isso ou aquilo. Então o problema nunca foi fazer planos, irmãos.
O problema é, seu plano está debaixo da soberania de Deus? E aí nós vamos entender um pouco sobre isso. É engraçado, né? O próprio reformador Calvino diz que nada acontece senão pelo decreto e o conselho de Deus. Isso inclui até os nossos planos, até a nossa própria organização. Então veja, irmãos, quando Tiago cita esse texto, ele está trazendo um sujeito oculto. Como eu disse, é uma situação hipotética. Ele está usando de pessoas que poderiam trazer essa situação. Olha, você vai a algum lugar e planeja fazer isso, aquilo. Ele cria um cenário para mostrar que nenhum plano aquém de Deus é viável. Na realidade, não existe plano aquém de Deus no sentido cristão. E isso é o que acontece desde o Éden, né, irmãos? As pessoas vivem como se Deus não governasse. Como se tudo acontecesse pelo acaso, ou pela vontade humana, ou pelo próprio querer, ou pelo próprio eu, não é? As pessoas têm agido, principalmente cristãos que não conhecem a Deus, como se o controle, o futuro e tudo estivesse nas mãos do ser humano. Esse é o grande contexto. Na perspectiva que nós cremos, na perspectiva cristã, na perspectiva do Evangelho, isto é uma doutrina central, que é o quê? A soberania de Deus é absoluta. Absoluta. Deus tem um controle sobre tudo, sobre todas as coisas, irmãos. Deus é soberano em quê, pastor? Em tudo. Decisões humanas, circunstâncias, oportunidades, até nas frustrações. Deus é soberano em tudo. Tem um teólogo chamado, eu não sei se os irmãos conhecem, chamado R.C. Sproul. Irmãos, muito interessante. Inclusive, os livros dele, os textos deles a respeito da soberania de Deus são muito bons. E tem um texto da soberania de Deus que ele vai falar assim, que se existe uma única molécula no universo fora do controle de Deus, se existir uma única molécula fora do controle de Deus, o nosso Deus não é soberano. Não é soberano. Logo, Deus ele é soberano sobre decisões, Deus ele é soberano sobre o futuro, sobre circunstâncias, sobre oportunidade, sobre provações, sobre frustrações. Deus é soberano sobre tudo. E aí, irmãos, a gente entra naquele texto famoso, naquele termo famoso da teologia, sobre uma tensão entre a responsabilidade humana e a soberania divina. Como assim, pastor? Como eu tenho que planejar? Como que eu tenho que ser prudente, sendo que é Deus que é soberano? Se Ele que tem o controle, para que eu preciso planejar? Se Ele é todo poderoso e Ele que comanda e Ele que decreta e Ele que fundamenta o futuro, para que eu preciso planejar? Irmãos, entendam uma coisa. A fé reformada, ela nunca negou o planejamento, ela nunca negou a prudência. O que ela faz? Ela somente muda do contexto humano e traz para o contexto bíblico e diz, a prudência, o planejamento, os planos, eles são bíblicos, mas ele reposiciona, e coloca aqui, ó, eles são bíblicos, mas está sob a soberania de Deus. Ele reposiciona os planos. Então veja, as pessoas pensam que existe uma tensão entre responsabilidade humana e soberania divina, mas não tem. Lá em Provérbios vai dizer, Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o caminho. Provérbios. O coração do homem planeja o caminho. Responsabilidade humana. Vírgula. Mas o Senhor dirige os seus passos. Olha que interessante. O coração do homem planeja seus caminhos. Responsabilidade, plano, prudência, vírgula. Mas quem dirige os passos? O Senhor dirige os seus passos. Veja, responsabilidade humana, soberania divina. Não existe tensão, irmãos. O que existe é aceitar. Nós temos que aceitar. Nós temos uma responsabilidade de planejar, mas quando nós cremos no Senhor, nós sabemos que os nossos planos, eles estão sob a direção de Deus. Logo, se eu planejo algo e não é da vontade de Deus, vai acontecer ou não? Não. Entenderam o contexto? Eu planejo, Deus não quer, vai acontecer? Não. Eu planejo, Deus quer, vai acontecer? Vai. Por quê? Porque Deus quis. Este é o contexto, irmãos. Então veja, não existe uma tensão. É uma verdade que tem que ser aceita. Nós planejamos porque somos responsáveis, mas nós dependemos da ação do Senhor porque somos totalmente dependentes. Deus é soberano.
né? Existe também outro teólogo chamado Herman Bavinck, que ele diz: a providência de Deus não anula a responsabilidade humana. Pelo contrário, ela estabelece a responsabilidade humana e governa sobre ela. Entenderam? A providência de Deus não anula a responsabilidade humana. Não é porque Deus é soberano que eu não tenho responsabilidades. Eu não tenho que planejar, eu não tenho que ser prudente, eu não tenho que respeitar. Eu tenho que ter responsabilidade. Ela não anula. O que ela faz? Ela governa, ela estabelece e governa sobre ela. E qual é o perigo de hoje, meus irmãos? Qual é o perigo de hoje para nós? Isso aí, de planos. Planos. Nós vivemos em uma cultura obcecada por controle. O ser humano, ele tem a necessidade de ter o controle aqui, ó, nas palmas das suas mãos. O ser humano pensa que se não tiver sobre a lógica dele, sobre o controle dele, não vale nada. O ser humano finito, o ser humano mortal, pequeno, como diz o texto aí, ó, a sua vida é apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo. Quem somos nós diante do soberano e eterno Deus? Quão inescrutáveis são os seus juízos e os seus caminhos, não é o que diz o salmista? Quem somos nós? E a partir do momento que o ser humano ele pensa que tem o controle nas suas mãos, existem vários problemas. Nós vivemos nessa cultura, irmãos, de controles por metas, por produtividade, por performance, por resultado. E isso também entrou dentro da igreja, irmãos. Entrou até dentro da igreja. Hoje, se nós pararmos para analisar, existem grandes, como eu posso dizer, eu não vou dizer igreja, eu vou dizer organizações religiosas, para não dizer igreja, porque infelizmente é o que tem se tornado um império de empresas. Existem organizações religiosas sem oração. Existem organizações religiosas sem a verdadeira espiritualidade ou a verdadeira pregação do evangelho. Organizações religiosas grandíssimas que crescem, que lucram, que se estabilizam sem oração, sem dependência e sem profundidade no evangelho. Mas são somente organizações. São somente empresas. Isso não é igreja. Isso não é corpo. Porque do ponto de vista bíblico, planejar sem depender nada mais é do que autoconfiança. Uma organização desorganizada no reino de Deus. Entende isso, irmãos? O teólogo John Piper diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele, não nos nossos próprios planos. O que ele quer dizer com isso, irmãos? O teólogo quer dizer simplesmente o seguinte: que muitas das vezes nossos planos vão por água abaixo. Por água abaixo, e é fato. A grande maioria das vezes, a gente planeja algo, a gente tem um futuro pré-estabelecido na minha mente. Ó, eu hoje sou jovem, amanhã eu vou fazer isso e aquilo, depois de amanhã, quando eu terminar isso, eu vou criar isso e aquilo outro. Quando isso tudo deságua, a gente se frustra. O teólogo está dizendo o seguinte: Deus, ele é glorificado quando nós somos satisfeitos na vontade dele, em detrimento do que eu planejei. Entende, irmãos? É esse exemplo que nos confronta. E é o exemplo que o apóstolo Paulo, no capítulo 15, que o pastor Júnior vai trazer hoje, vai dizer. Quando a gente olha a vida de Paulo, algo impressionante nos demonstra, irmãos. Veja bem, o apóstolo Paulo, como o próprio tema dessa noite vai dizer, ele planejava várias coisas. Várias coisas. O apóstolo Paulo pensava nas cidades que ia, planejava como ia pregar, organizava suas viagens, estruturava suas missões, estruturava quem ia, quem não ia levar, quem não ia levar. Ele pensava em tudo isso, mas ao mesmo tempo que ele pensava em tudo isso, ele era totalmente dependente de Deus. Como assim, pastor? Como é que o senhor sabe disso? Porque quando ele planejava ir, ele era impedido. Ele falava assim: pai, eu estava com vontade de ir em tal lugar, mas o Espírito me compeliu a ir para outro. Quando ele desejava um caminho, ele virava para o outro. Ele falava: olha, a minha carne quer ir para a direita, mas o Espírito me compele para ir para a esquerda, para o outro lado. Entende? Ele se organizava no seu contexto, mas ele se submetia à vontade do Senhor. Isso revela profundamente, eu não vou me adentrar aqui, porque o pastor Júnior vai trazer sobre isso, ainda mais no contexto de Romano. Mas isso nos revela o que, irmãos? Que Paulo, ele era responsável verdadeiramente por planejar, ele tinha planos, mas ele era submisso aos seus planos ao Senhor, diferentemente do que acontece hoje, irmãos.
As pessoas querem fazer planos e querem que Deus sirva ele como garçom para executar o plano que ele fez. Diferentemente do apóstolo, diferentemente dos pais da igreja, diferentemente dos cristãos primitivos, diferentemente de todo aquele que entende o evangelho. Para a gente não se adentrar aqui, aplicações rápidas para nós, irmãos. Essa é uma verdade que nos confronta diretamente às nossas vidas. E eu falo, nós estamos sob o controle do Senhor. Isso é um fato. A minha pergunta é, se você realmente acredita em Deus, e se o seu Deus é o Deus bíblico, e se o seu Deus é o Deus soberano que a Bíblia indica, a minha pergunta para você é, ele governa a sua vida de verdade, ou você apenas diz da boca para fora? Entende? Ah, não, pastor, eu creio no Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é soberano. Mas quando você faz um plano e não acontece, você se frustra ou você se submete? Você se decepciona? Você fica triste? Amargurado? Ou você entende? Não, eu fiz o plano, mas não concretizou porque não foi a vontade de Deus. Entende isso, irmãos? Você crê mesmo no Deus bíblico? E a pergunta é, você está sob o controle dele? Porque se você estiver sob o controle dele, você é submisso. Se você está sob o controle do Senhor, você entende, eu fiz um plano, eu tracejei, está tudo desenhado. Olha, eu tenho certeza, as probabilidades matemáticas disso aqui dar errado são tendenciosas a zero. Aí não acontece. E aí? Vai se frustrar? Vai ficar tristinho? Ou vai se submeter ao Senhor? A minha pergunta é, você crê nesse Deus porque ele é soberano, inclusive, sobre as frustrações? Esse é o contexto. Quando o seu plano falhar, meu irmão e minha irmã, você vai se enfurecer ou você vai amadurecer com esse plano falho? Esse é o contexto. Frustração, irmãos, muitas vezes é o quê? Deus substituindo os nossos planos pelo dele. A grande maioria das vezes, e principalmente na vida do cristão. Como assim, pastor? Principalmente aos nossos jovens, né? Eu tenho filhos jovens, eu sei bem disso. Os meus filhos, os filhos dos irmãos e os crentes mais jovens, eu falo jovem no sentido geral, porque a grande maioria são mais afoitos. Mas existem pessoas idosas também afoitas, ansiosas. Não no sentido da doença, irmãos, veja. Ansioso com seus planos frustrados. Aí, muitas das vezes, ele traceja um plano e aquilo não acontece, ele se frustra. Veja, irmãos, a grande maioria das vezes que nós tracejamos um plano e aquele plano não se concretiza, é Deus nos livrando de algo. É Deus nos fazendo crescer através de algo. É Deus substituindo o plano nosso pelo plano dele. E veja, qual é o plano melhor? Veja, irmãos, eu sou exemplo vivo disso. O meu plano, a minha vida, o meu sonho era ser engenheiro civil. Era ser. Eu fiz por 8 semestres a faculdade de engenharia. Isso é um testemunho meu, pessoal. E aí, 8 semestres a faculdade de engenharia, tive que fazer meus procedimentos médicos. Fiz uma vez o procedimento, voltei, não consegui. Fiz de novo, voltei, não consegui. Fiz de novo. A minha faculdade jubilou, perdi a carga horária, a grade horária. O que aconteceu? Me frustrei. Fui lá e comecei a faculdade de engenharia de novo. Aí fiz mais 4 semestres. E aí, fiz o procedimento cirúrgico. Voltei, fiz procedimento cirúrgico. Voltei, fiz procedimento cirúrgico. Não consegui terminar. E aí, meu irmão, vou ficar tristinho? Deus não é bom. Que Deus é este? Que as pessoas se formam e eu não? Não, meu irmão. Deus substituiu os meus planos pelo plano dele. Simples assim. Como eu cresci com isso? Como eu amadureci com isso? Isso, irmãos, é o contexto. Charles Spurgeon vai dizer isso, irmãos. Lembre-se, quando você não pode ver a mão de Deus, Spurgeon diz, quando você não pode ver a mão de Deus, você tem que confiar na vontade dele. Esse é o contexto. Muitas das vezes a gente está esperando Deus aparecer e pegar e agir e mover do jeito que eu quero. Não, irmãos. Muitas das vezes aconteceu o contrário. E quando acontecer o contrário, eu tenho que fazer o quê? Confiar na vontade dele. Este é o contexto, irmãos. Lembre-se sempre disso, irmãos. A nossa vontade, ela não está acima da vontade de Deus. Nós somos totalmente dependentes. A minha conduta e a sua conduta é colocar Deus antes do planejamento. É como o texto diz aqui. Você tem que dizer o seguinte, se Deus quiser, eu farei isso ou farei aquilo. Se Deus quiser, eu vou para tal lugar e para outro lugar. Entende, irmãos? Com esse contexto,
Neste contexto, o pastor Júnior vai tomar agora a palavra. Nós vamos ver um missionário, um apóstolo, não apenas fazendo planos, um homem estratégico, um homem que submete, um homem que organiza, mas primeiramente, o homem que reconhece o seu papel, que reconhece o seu status. Veja, Deus não é garçom. Deus não é o nosso serviçal. Deus não é o nosso escravo. Está aí, o pastor Júnior vai trazer agora, um apóstolo que se planeja, que se organiza, que faz planos, mas que conhece seu lugar. O plano ele faz, mas ele sabe, se a vontade de Deus não for essa, não vai acontecer. Se ele não quiser, meus planos vão por água abaixo. Os planos de Paulo, irmão, não revelam apenas para onde ele queria ir, mas revelam quem realmente governava a vida dele. Com isso, eu deixo essa pergunta para mim e para você. Quem governa a nossa vida? Será que quando eu faço o plano e esse plano não dá certo, eu me frustro ou eu confio em Deus e vivo? Sigo, confiante. Dou graças a Deus e vivo. Porque, irmãos, eis aí a verdadeira adoração. Confiar no Senhor, independente da situação. Confiar no Senhor, independente se o plano deu certo ou foi frustrado. Por quê? Por quê, pastor? Porque se você confia no Deus da Bíblia, você sabe que Ele é soberano. Se você é cristão, se você crê no Evangelho, você sabe, Deus é soberano, inclusive nas falhas, inclusive nas frustrações, inclusive nos planos que não deram certo. Deus é soberano. Porque se não deu certo é porque não era o dele, era o seu. Porque se não deu certo é porque não era o que ele queria, era o que você queria. E aí, qual a vontade vai prevalecer? Como você vai se portar através dessa vontade? Amém? Que Deus abençoe, que Deus nos fortifique. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Gostaria de convidar o grupo de louvor para estar louvando. E logo após estaremos orando pelo preletor dessa noite. Amém? Boa noite, irmãos. Graças e paz. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agradecemos a oportunidade. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos orar pelo preletor dessa noite, irmãos. Pastor Júnior. Que Deus oriente, guie, fortifique através do Espírito Santo para trazer a boa verdade do Senhor. Feche seus olhos. Deus, graças te damos, Pai, por mais essa oportunidade. De agora, Pai, iremos ouvir a Tua verdade, a Tua palavra. Te pedimos, Pai, que pelo Teu Espírito, que testifica a verdade no coração do Teu servo, traga-nos a Tua verdadeira palavra, o Teu Evangelho, que Ele possa, Pai, trazer a mensagem que vem do alto, do Teu coração, do Teu trono, para os nossos corações. Que essa palavra, ela venha trazer em nós arrependimento, fortificação, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Usa o Teu servo, a instrumentabilidade dele, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, Pai, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Boa noite, graça e paz. Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de poder estar chegando aos finalmente da carta de Paulo. Uma batalha árdua para mim, difícil. Uma luta, irmão. Pensa numa carta que é uma Bíblia zipada. Agradeço ao Senhor pela vida do pastor Rafael, que trouxe uma mensagem maravilhosa. Na verdade, o pastor já trouxe tudo que eu precisava falar, já me ajudou demais. Estou tão relaxado agora, irmão, porque por mais que eu tenha trago algo, eu sei que a igreja já está bem alimentada, já compreendeu o texto, né? E sabe por que estamos aqui, né? Mas, voltando à carta de Paulo, né, nós vamos concluir o capítulo 15 hoje. Nós vamos ler do verso 23 ao 33. Eu quero trazer o contexto que eu trouxe na pregação anterior. Nós falamos sobre o ministério de Paulo, né? Nós falamos bastante sobre o ministério dele. E o contexto imediato, né? Que é do capítulo, do verso 15, né? Ele mostra pra gente onde ele atuava, né? Onde ele costumava atuar, onde ele se planejava para atuar. Ele costumava planejar a levar a palavra de Deus onde as pessoas não tinham ouvido falar de Cristo, né? Então isso é uma estratégia de Paulo, para não perder tempo, porque ele sabia que o tempo era curto. Então, ele, como nós sabemos, ele pregou em toda Jerusalém, em vários outros lugares, né? Como ele mesmo diz, né? Edificando a igreja do Senhor, né? Em Cristo Jesus. Então, nós vamos abrir aqui no capítulo 15. Do verso 22, irmão, é 23, mas eu vou ler o 22, tá? Que faz parte do texto. E diz assim: e é por esse motivo que muitas vezes fui impedido de chegar até vós. Contudo, agora não tenho mais o que me detenha nessas regiões. E tenho já há muitos anos grande desejo de visitar-vos. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e por vós ser encaminhado à Espanha, logo após haver desfrutado um pouco da vossa comunhão. Nesse momento, todavia, estou rumando para Jerusalém a serviço dos santos. Portanto, pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram grande alegria nessa assistência e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participarem das bênçãos espirituais dos judeus,
devem igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, havendo concluído essa missão e me certificado de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que, quando for visitar, irei sob a plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus, para que eu me livre dos descrentes da Judéia e que a ministração que desejo realizar em Jerusalém seja bem recebida pelos santos, de maneira que, pela vontade de Deus, eu vos possa visitar com alegria e em vossa companhia desfrute de um período para recuperar as forças. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Eu trouxe na versão King James atualizada, que vai diferir um pouquinho da dos irmãos, mas não vai sair do texto. Então aqui nós vamos praticamente concluir na carta de Paulo aos Romanos. Para mim foi uma honra ser usado por Deus para aprender com essa carta. Aprendi muito, irmãos. Cresci muito. Me envergonhei muito, né? E pude perceber o quão pequeno eu sou. E pude perceber também o tamanho da misericórdia de Deus. E como Ele é fiel à sua palavra. Quando Ele diz assim, que eu uso os que não são para confundir os que são. Eu uso os pequenos para confundir os grandes. Porque, irmão, essa carta é de uma riqueza tão grande, tão maravilhosa, que no decorrer da vida a gente conhece homens e mulheres tão espetaculares, tão inteligentes, mas não se dão à vontade de Deus. Gastam essa inteligência com seus prazeres, para alcançar dinheiro, fortuna, poder, autoridade, e poderiam ser vasos de honra na mão de Deus, para alcançar muitas e muitas pessoas. Mas isso mostra para mim e para você que essas pessoas não são maiores do que Deus. Deus tem um plano na vida de cada um. E olhe bem para o apóstolo Paulo, do qual nós estamos falando frequentemente, na maioria das cartas do Novo Testamento. Um homem que de fato tinha planos, um homem que vivia para si. E se nós formos olhar no contexto da vida de Paulo, os planos deles era proteger o judaísmo e acabar com os cristãos. Esse é o plano de Paulo. Como o pastor bem adiantou, ele se planejou e era organizado, irmão. Ele pensava em tudo. Ele pegava cartas para entrar nas cidades. Ele tinha autoridade dada pelo Estado, pelo governo, pela igreja, pelos líderes religiosos, para fazer tudo. E ele não andava só. Ele andava com soldados. Realmente, ele era o estrategista. Mas os planos dele foram frustrados. Porque Deus tinha um outro plano na vida daquele homem. E numa dessas viagens, ele teve um encontro com o Senhor que planeja e executa todas as coisas, o próprio Cristo. E há momentos na nossa vida, irmãos, em que nós achamos que nossos planos vão dar certo. Nós achamos que são perfeitos, ao nosso ponto de vista. Mas aí, nós temos um encontro com Cristo. E a gente para a entender, o que foi que eu fiz de errado? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu já ouvi um testemunho de uma irmã que disse isso. O que eu estou fazendo de errado? O que o Senhor quer de mim? Enquanto a pergunta deveria ser ao contrário. O que eu tenho para te oferecer, Senhor? Se em mim só há pecado, se em mim só há escuridão, só há trevas. E com isso nós aprendemos a conversar com esse Deus. Nós aprendemos que esse Deus ele se importa com cada um de nós. Quando nós planejamos algo que vai nos prejudicar, ele entra na frente e ele fala, opa, calma, não é assim. Os meus planos são melhores do que o seu. Porque eu vejo de cima. Porque eu vejo através do tempo. Eu não estou preso no tempo. O ontem, o hoje, o amanhã para mim é uma coisa só. Então Deus, irmãos, ele pode ver a sua vida mesmo antes do seu nascimento,
quando você ainda era substância no ventre da sua mãe, até o último dia da sua vida. É um plano só. No entanto, nós, seres teimosos, de pensamento curto, achamos que sabemos mais do que Deus, na maioria das vezes. E tropeçamos. E atropelamos os planos de Deus. É um modo de dizer, irmão, não que consigamos fazer isso, mas nós atrapalhamos Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele não manda você fazer as coisas. Deus, ele não te obriga a fazer as coisas. Ele quer que você faça com amor. Ele quer que você faça com alegria. Não é assim que nós pregamos sobre ofertas na igreja? Não é assim que a Bíblia diz? Por exemplo, o irmão vai, eu não sou benquisto porque eu não sou bem feliz financeiramente porque eu estou falhando com dízimo. Dizem, a maioria das igrejas dizem isso. Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia diz que se você quiser fazer, faça com amor, faça de coração aquilo que Deus colocou no seu coração. Deus não é carrasco. E indo para Damasco, irmão, Paulo teve um encontro com Deus, com o próprio Cristo, e ali mudou a vida desse homem. E esse homem não deixou de planejar, ele não deixou de sonhar, mas agora os planos de Deus estavam evidentes na vida dele. Ele perseguia a igreja, agora ele ia ser plantador de igreja. E a partir de então, ele começou a gastar a sua vida inteira em prol desse chamado, desse ministério, que era plantar igrejas. Não media esforços. Na verdade, ele pegou outros planos que tinha na manga e jogou na lata do lixo. Ele planejava casar-se, ter uma família. Então ele abriu mão disso por conta do ministério. Então ele não se casou, ele não teve família, porque ele entendeu que o chamado, o plano de Deus para ele era isso. Então é importante que eu e você entendamos qual é o plano de Deus na nossa vida. E para que a gente possa entender qual é o plano de Deus na nossa vida, nós temos que estar em comunhão com Ele. Nós temos que ter um relacionamento com Ele, nós temos que conversar com Ele. E nós sabemos que Deus fala. Talvez não fala audivelmente quando vocês estão me ouvindo, porque Deus é Espírito, mas Ele fala dentro do seu coração. Ele muda a minha e a sua vontade. Ele muda a minha e a sua percepção das coisas. Nós estamos falando de um Deus que é eterno. Um Deus que sabe lidar pessoalmente com cada um de nós, de maneira singular. Respeitando-nos, sem invadir nosso pensamento, nossa vontade. Nos mostrando com amor fraterno, a verdade. Não o desejo dele, mas a verdade. E a verdade é o que, irmãos? Que nós somos seres caídos. Precisamos ser resgatados. Nós aprendemos a viver de uma maneira errada e precisamos reaprender a caminhar neste mundo. Embora sabemos que não somos daqui, mas estamos aqui. E representamos Deus. Então é necessário, irmãos, nós nos atentarmos a tudo isso. Amém? Então, Paulo começa a sua carta dizendo assim: e por este motivo, no 22, irmãos, que muitas vezes fui impedido de chegar até vós. O pastor acabou de falar. Paulo pretendia, ele planejava, né? Ele tinha planos de conhecer aquela igreja de Roma, mas por diversas vezes ele foi impedido. E o que impedia ele aqui? Se nós voltarmos no contexto, lá vai falar. Ele estava pregando em outras regiões. Lembra que nós pregamos na pregação passada? Ele estava pregando em toda Jerusalém, no Ilírico, lá em Acácia, em vários outros lugares. Ele ficou 15 anos pregando, levando a palavra de Deus. Por esse motivo, porque ele tinha a missão dele, ele não tinha a oportunidade de ir conhecer aquela igreja, já estava fundada. Mas ele continua, olha aqui. Contudo, agora não tenho mais o que me detenha nessas regiões e que tenho já há muitos anos grande desejo de visitar-vos. Então, ele não abandonou os planos que Deus colocou na vida dele, ele concluiu o plano.
Ele rodou por todas aquelas circunvizinhanças, em várias cidades de Jerusalém, em vários países ali ao redor. Concluiu o seu ministério por 15 anos. Agora falou, agora eu vou onde Jesus não foi pregado. Porque Paulo tinha isso no seu coração. Eu não vou falar onde Jesus não foi pregado. Eu não tenho tempo para isso. Lá já tem alguém, já tem um pastor ali pastoreando, ensinando. Então, qual é o plano dele? Ir para a Espanha, mas passar em Roma. E olha aqui como que Paulo planejava as coisas, como o pastor bem disse, né? Ele podia simplesmente passar direto, irmãos. Passar direto para a Espanha. Mas ele queria conhecer aquela cidade, aquela igreja em Roma, porque era muito bem falada. Ele conhecia muitas pessoas que falavam bem daquela igreja. Eram pessoas maduras, eram pessoas que corrigiam um ao outro, ensinavam um ao outro, estavam caminhando na fé. De fato, era uma igreja forte. Então ele tinha vontade de conhecer aquelas pessoas. Ninguém fundou essa igreja, não tem um apóstolo aqui. O que aconteceu? Mas eu, como sou apóstolo dos gentios, e lá tem muito gentio, embora tenha judeus também, eu quero conhecer. E como igreja do Senhor, eu quero a ajuda de vocês, para que eu continue meu ministério. Eu quero ir até a Espanha, levar a verdade aos outros que ainda não conhecem. Ele continua dizendo, na verdade aqui, irmão, nós vamos falar sobre esse plano de Paulo aqui, até o 28. Ele diz assim, planejo fazê-lo quando for à Espanha, espero visitá-lo de passagem, e por vós ser encaminhado à Espanha, logo após haver desfrutado um pouco da vossa comunhão. Aqui diz no 24. A missão de Paulo, irmão, de pregar, planejar, fundar as igrejas, era algo que ele já estava bem familiarizado. Contudo, em cada passo que ele dava, ele sofria as mazelas de ser um verdadeiro cristão. Por quê? Porque ele não cedia ao sistema do mundo. Ele não aceitava que judeus que ainda não tinham entendido, judaizantes, que ele tinha que se submeter à religiosidade. Então a luta dele, a maior luta dele era contra esses líderes que achavam que, embora Cristo fosse o Cordeiro de Deus que tirou o pecado no mundo, ainda havia leis para ser cumpridas. Então a maior luta de Paulo era essa, mostrar para as pessoas que Cristo era suficiente para aqueles alcançarem a salvação. E aquelas leis que foi colocada por Moisés, já foram todas cumpridas em Cristo. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que nós temos que nos ater o que está prendendo na nossa mente. São costumes, são ensinamentos dos nossos pais, nossos avós. Porque é comum a gente dizer, porque eu também já fui católico, talvez alguns de vocês, nos apegarmos a pequenas coisas. E falar, não, mas isso é da minha avó, do meu avô, em respeito a ela. Irmão, a Bíblia nos orienta a respeitar os mais velhos, a honrar pai e mãe, mas acima de tudo, Deus. Honra a Deus acima de todas as coisas. Então, se nós aprendemos de certa forma e vai contrário à Bíblia, reveja os seus conceitos. Pare e analise. Será que eu devo me prostrar diante de qualquer pessoa intitulada como santo? Será que eu tenho que fazer determinados trabalhos para alcançar o perdão de Deus? Para alcançar a graça e a misericórdia de Deus? Será que a cruz já não alcançou? Será que o preço já não foi pago? Será que já não fomos perdoados? Será que nós já não nascemos de novo? Será que essa compreensão está tão vaga dentro do nosso coração? Cristo é suficiente. E Paulo entende isso. E o maior embate de Paulo era mostrar isso onde ele passava. Porque a religião não aceita. Porque o coração do homem é duro. O homem quer fazer do seu jeito. Mas, irmãos, se você for olhar a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, os planos dos homens sempre se frustram. E os planos de Deus sempre prevalecem. E por que Deus permite, então, que a gente tente executar nossos planos? O pastor bem disse aqui, para nos trazer maturidade, aprendizado. Porque por mais que doa, o aprendizado só vem na dificuldade. É assim que aprendemos. É assim que passamos para o nosso filho. O não faz mais bem do que o sim.
muitas das vezes. E como é ruim a gente ouvir um não. E Paulo continua aqui. No verso 25 ele diz, verso 24. Neste momento, todavia, estou rumo para Jerusalém a serviço dos santos. Aqui ele vai falar sobre a oferta que aquela igreja em Macedônia queria mandar para aquelas pessoas, para aqueles santos que estavam passando necessidades. Aqui eu quero observar duas coisas. Nessa época, quem imperava era o imperador Cláudio. E havia uma grande fome naquele lugar. Então as pessoas, de fato, passavam muita necessidade. E a igreja, como comunidade cristã, unidas em um só propósito, ela assistia os outros mais necessitados. Isso é importante para mim e para você. Nós temos que olhar ao nosso redor como estão nossos irmãos. Muitas das vezes eu estou muito farto em todas as áreas da minha vida. Eu não consigo perceber o irmãozinho do meu lado. Então, observe que isso não partiu de Paulo. Mesmo Paulo sendo líder, o apóstolo, isso partiu da própria igreja. As igrejas perceberam que em tal região os irmãozinhos de lá estavam passando dificuldade. Então, Paulo, já que você vai para Roma, passa lá e leve isso aqui, uns donativos, para acolher nossos irmãos. Já pensou, irmão? As igrejas com esse pensamento de acolhimento, é isso que Deus quer, a unidade. É tratar o nosso irmão como nós mesmos. Não é assim que a Bíblia diz? Ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso é religião na prática. Isso é cristianismo atuante. É isso que nós precisamos, ser atuantes no Evangelho. Então, ele diz assim, que depois dessa missão, né? No verso 25, neste momento, todavia, eu estou rumo para Jerusalém a serviço dos santos. No 16, porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. A igreja atuante. Poderia ser o título da mensagem. A igreja viva, vigilante. A igreja sensível aos planos de Deus. E ele continua no verso 7. Tiveram grande alegria nessa assistência e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem igualmente servir aos judeus com os seus bens materiais. Ele está falando aqui sobre os judeus, sobre os gentios serem enxertados, serem também aceitos por Deus. Então, assim, como Israel, como o povo judeu era um povo escolhido, e eles entenderam que também os judeus eram, então, assim, Paulo achou justo. Não, os gentios estão, de fato, entendendo que somos um só povo. Somos só uma nação em Cristo, né? Ajude os irmãos, que vocês foram enxertados depois. Isso me ensina algo, irmão. Às vezes a gente está muito mais tempo na igreja do que o irmãozinho chegou agora, e a gente acha que em determinada situação nós podemos achar que sabemos mais que ele, temos mais favoritismo, mas não é isso que ele está dizendo aqui. Somos todos um só corpo. E às vezes, fisicamente falando, dando um exemplo, fazendo uma comparação chula, mas eu acho que é bem oportuna, às vezes nós temos uma mão mirrada, como Jesus já curou o homem da mão mirrada, que passa pouco sangue, então aquela mão não tem um movimento muito bom. Pode ser um membro da igreja. Às vezes ele está passando por uma batalha muito grande. E é necessário a outra mão massagear, dar uma força, ajudar, pega o que está com dificuldade. Então, irmãos, o corpo ele tem que se mover, tem que se relacionar, tem que ajudar ele mesmo a mover. Essa comparação que Paulo traz aqui, essa comparação que eu trago aqui na vida dos irmãos, isso deveria ser muito habitual na igreja de nossos dias. Porque nós conhecemos ministérios gigantescos, riquíssimos, que ao invés de ajudar, faz é tirar mais. Porque o foco não é o reino, é o dinheiro. O foco não está em levar o conhecimento da salvação, como a salvação foi posta por Deus. Mas é colocar um monte de soldadinho aí, sentado, só balançando a cabeça, sim, concordando, sem entender nada. E isso não é cristianismo. Pode ser religião e pode ser qualquer outra coisa. O cristianismo é mostrar para você que você só é salvo por causa de Cristo.
E você não tem nada para oferecer, não. E se você fizer alguma coisa, foi porque Deus colocou no seu coração. Se você fizer ou não, o problema é seu com Deus. Pastor, você está sendo duro. Não, estou sendo verdadeiro. É diferente. Nós temos que ser com Deus sim, sim, não, não, irmão. Essa semana, com minha esposa, eu ouvi um testemunho lindo de um homem que vende milho na estrada. Ex-drogado, viciado. Perdeu tudo que tinha. Acabou com tudo, irmão. Acabou com tudo por causa da droga. Mas ele teve um encontro com Deus. Ele falou que ele teve um encontro com Deus. Ele estava chorando, desesperado, ajoelhado, pedindo para Deus tirar ele daquela mazela, daquela tristeza, daquela vida terrível. Não colocava comida dentro de casa, acabava com tudo. E pedia para a esposa dele, não fala para minha mãe, não. Porque ela já está tão doentinha e vai ficar pior ainda. Não fala, não. E ele não conseguia achar forças. Mas ele foi no lugar certo. Foi para o seu quarto. Dobrou, com pensamento em Deus, e falou, Senhor, eu ouvi falar do Senhor. E eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Me dá forças para eu vencer esse vício que eu não dou conta. Está acabando comigo e com tudo. E ali ele nasceu de novo. Ali ele perdeu a vontade de usar drogas. Mesmo na sarjeta, tinha acabado com tudo. Ele recomeçou vendendo milho na estrada. Perdeu 2 carros, perdeu trabalho, perdeu tudo. Mas um homem, quando tem Deus no coração, ele vai trabalhar em qualquer coisa, irmão, desde que seja honesto. Desde que seja coisa justa que agrade a Deus. Paulo vendia tendas, fabricava tendas. Pedro pescava. Esse homem vendia milho. E ele pregou para mim, irmão, na estrada, dentro do carro, parando para comprar milho. Pregou. Ele falou para mim assim, olha, ele nem sabia quem eu era, só paro para comprar milho, para minha esposa. Deus não é igreja, não. Deus não é placa de igreja, não. Quem salva é Jesus. Eu fui batizar, o pastor, não, você não vai batizar não, que essa água está suja. Não vamos na igreja da sede. Ele falou assim, ei pastor, quem manda em mim é Jesus. Eu sei que isso aqui é só um símbolo. Eu sei que eu já fui batizado. Só quero obedecer às escrituras. Vai ser aqui, sim, nesse rio sujo. Porque eu não sou nem digno de ser batizado, mas já que Deus permitiu, vai ser aqui sim. Eu não sigo homens, eu sigo a palavra. E ele falou assim, olha, eu não sei escrever nem ler, mas quando eu compro milho, eu sei o quanto eu pago, eu sei quanto eu vendo, eu sei o que eu vou lucrar, eu sei o que vai perder. Deus me deu essa sabedoria. E hoje eu comprei a minha terrinha, comprei uma vaquinha, já tenho um bezerrinho e estou plantando. Tenho esse carrinho aqui, Deus me deu outro. E a minha esposa está do meu lado o tempo todo com meus filhos. Como eu sou feliz com Deus. Nada me abala. Nada me entristece. Porque eu tive encontro com Ele. Fiquei meia hora, irmão, ouvindo isso na estrada. Irmãos, muitas das vezes jovens, principalmente jovens, acham que as drogas vão te levar a um êxtase, a uma plenitude de satisfação tão grande. É só engano. É só mentira. Muitas das vezes pessoas, homens, mulheres, empresários, acham que o dinheiro vai trazer uma satisfação completa. Ah, quando eu for empresário, quando eu for funcionário público, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Não é não, irmão. Já está mais do que provado que bens não traz paz. Bens não traz sossego. A única coisa que sossega o meu e o seu coração é o relacionamento com Deus. Porque você vai aprender o que Paulo aprendeu. Ele aprendeu a passar fome, passar sede, passar frio, passar necessidades, mas nunca perdeu a paz. Seja dormir num colchão luxuoso ou dormir debaixo de uma árvore, numa folha seca, ele vai ter paz.
Eu não estou dizendo que com isso não é interessante, não é bom que tenhamos coisas, vivamos no luxo. Não estou falando isso, não. Eu estou falando que se Deus permitiu na sua vida que você tenha coisas, tenha. Usufrua, mas não coloque isso em primeiro lugar na sua vida. É isso que Deus quer que eu e você entenda. Ele continua no verso 7, dizendo assim, que eles tiveram, aqueles pobres santos de Jerusalém tiveram grande alegria nessa assistência, e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participarem das bênçãos espirituais dos judeus, devem igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, havendo concluído essa missão e me certificando de que receberam este fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. Aqui é o plano de Paulo, né? Então, Paulo planejou. Paulo estava em Corinto. Ele planejou lá em Jerusalém. Depois eu vou passar em Roma. E de Roma eu vou para a Espanha. Esse é o plano dele. Eu estou aqui. Vou lá, passo aí e pronto. Planejei. Eu consigo a ajuda dos irmãos financeiramente. Quem sabe até alguém para ir comigo, né? Umas roupas, não sei. Vamos lá comigo. Falar de Jesus lá, pregar o evangelho. E nem sei o que me aguarda lá. Planejou e começou a executar. Mas eu pergunto para os irmãos, os planos de Paulo seguiram adiante? Assim como os planos antes da sua conversão? Será que, como o pastor bem disse, nós temos que parar de planejar? Não, irmãos, nós temos que fazer planos. O homem sem planos, ele fica vazio. Você tem que planejar, quando você está começando a sua vida, na sua adolescência, planejar a estudar. Para ter um futuro profissional melhor. Você tem que ser um bom profissional para ser destacado e ganhar bem, para você conseguir planejar uma família, ter uma casa boa, um bom carro, bons móveis, de alimento. Tudo isso vem de Deus, mas Deus não vai fazer por você. Deus já está fazendo, Ele está dando saúde, te dá sabedoria, te dá inteligência, te dá capacidade, mas você tem que se mover. Você tem que planejar. Paulo planejava tudo o que ele ia fazer. Isso eu aprendo uma coisa, irmãos. Os planos nossos, eles estando alinhados com os planos de Deus ou não, isso não muda. Por exemplo, o plano de Paulo de disseminar a igreja cristã foi frustrado. O plano de Paulo de ir até a Espanha também foi frustrado. Ah, mas eu estou indo em nome de Deus. Você não é Deus. Você planeja, mas o sim é dele, o não também é dele. Então nós temos que nos submeter à vontade dele. Nós temos que planejar e apresentar a ele. Pai, eu pretendo fazer isso, uma faculdade, disso. Se for da tua vontade, para a glória do seu nome, me ajuda. Se não for, conforte meu coração. Não foi assim que Jesus orou lá no Getsemane? Não foi assim que o próprio Cristo disse? Pai, os teus planos é que eu seja martirizado, crucificado aqui. Não faça isso comigo. O meu plano não é esse, eu não quero morrer. Aí ele se tocou. Contudo, seja feito os seus planos. Contudo, seja feita a tua vontade. Essa é a oração do cristão. É assim que nós devemos viver. Planejar. Não ficar parado, irmãos. Se movimentar, mas apresente tudo a Deus. Se for para melhor, Deus vai já assim, agir de uma determinada forma. Se não for, de outra forma. Eu pergunto para vocês. Paulo saindo de Jerusalém, pensando em ir para Roma, para alcançar a Espanha. Ele morreu no caminho. Não foi isso que aconteceu? Foi decapitado. Essa foi a morte de Paulo. Aí eu pergunto para a igreja, esse foi o plano de Deus, perfeito? Beleza. Mas foi pior ou melhor para Paulo ser decapitado? Ele já falou isso há muito tempo atrás nas cartas. Melhor é estar com Cristo. Ou seja, morrer mesmo. Porque eu sei para onde eu vou. Mas por causa do ministério, porque eu tenho que trabalhar para Cristo, eu prefiro estar aqui, por isso. Mas ele trabalhou 15 anos pregando. E aí o seu ministério já estava findando. Mas ele
não parava. O Paulo era uma máquina de evangelizar. Porque aquilo estava enraizado no seu coração. Enquanto ele tivesse força, ele queria falar de Cristo. Por quê? Ele sentia aquela obrigação de falar assim, eu preciso agir que o tempo está findando. Eu preciso alcançar pessoas que ainda não ouviram como eu ouvi. Eu preciso alcançar pessoas que andavam cegas como eu andei. Guiados pela religião, enganados pelo sistema do mundo. Eu preciso. E isso batia no coração de Paulo. Aquele desejo, aquela vontade ardente, queimava no seu coração de falar de Cristo. Porque todas as vezes que ele falava de Cristo para uma multidão, e pessoas choravam, se arrependiam, ele sentia um alívio no seu coração. Senhor, encontrei mais ovelhas perdidas. Senhor, o teu Espírito agiu aqui mais uma vez. Senhor, eu sou grato por usar a minha vida. Esse desejo tem que estar no meu e no seu coração, irmão. De ver pessoas andando no caminho do abismo e ser farol para eles. Ei, não faça isso. Ei, sai dessa vida. Jesus tem um plano na sua vida. Vem cá, vamos conversar. Eu também vivi assim, eu também já fiz assim. Eu já vivi dessa forma, eu já pensei dessa forma. Mas hoje eu tenho paz, eu tive um encontro com Cristo. Esse é o nosso papel, irmão. Paulo foi martirizado, mas ele combateu o bom combate. Ele guardou a fé. E hoje, depois de quantos e quantos anos, nós estamos falando desse homem extraordinário, que foi um instrumento poderoso na mão de Deus. Não foi assim que Jesus falou com ele? Ao profeta Ananias. Esse é um vaso escolhido. Ele vai levar o meu nome aos gentios. Queira também ser um vaso de honra para levar a palavra a quem ainda não teve oportunidade, assim como nós temos hoje, irmão. Faça isso no seu trabalho, quando Deus te der a oportunidade. Não seja religioso. Nós temos pregado aqui, nós temos aprendido aqui, que nós não vamos nos apegar a pormenores que não tenham nada a ver com a salvação. Ah, mas é porque a pastora... Nós já sabemos que não existe pastora, biblicamente falando. Ah, porque o padre... Nós já sabemos que padre e pastor é uma coisa só. Nós já sabemos que só Cristo salva. Não entre em discussão boba. Fala de Cristo. Fala que somente Jesus salva. Fala que a bebida afasta de Deus. Fala que as drogas afastam. O roubo, a prostituição. Tudo isso afasta e entristece o espírito. Esse é o meu e o seu papel, irmão. Enquanto estivermos aqui, sermos evangelistas. Olha o tamanho da missão desse homem. Olha a carta que nós temos estudado aqui. É poder demais na mão de uma pessoa, gente. Será que daqui a 5, 10, 50, 100 anos, se Cristo não voltar, alguém vai falar o meu nome ou o seu? Certamente nossos filhos já serão avós ou bisavós. Será que alguém vai lembrar do meu nome ou do seu? Se alguém vai falar assim, olha, eu conheci a Cristo porque a irmãzinha, porque o irmãozinho me apresentou. Olha, eu vivi assim, mas fulano falou comigo de Jesus e aquilo ali incendiou meu coração. Você vai ver que no capítulo 16 aqui, o quantas pessoas Paulo conhecia e se relacionava, e falava de Paulo para um lugar, e Paulo falava de outro em outro lugar. Aquela mulher que derramou o óleo na cabeça de Jesus, aquele unguento caríssimo que Judas ficou revoltado, que era muito dinheiro. O que Jesus falou dela, vocês lembram? O nome dela vai ficar registrado aqui para a memória dela. Todas as gerações vão falar dela. Porque ela reconheceu quem eu era. E nós temos essa visão de saber quem Jesus é na nossa vida? Será que nós somos dependentes de Deus? Será que nossos planos são apresentados a Ele? Ou a gente simplesmente planeja e executa? Ou tenta executar e quando dá errado, bota a culpa em Deus? Porque nós homens somos assim. Ô Senhor, me ajuda a fazer isso, isso, isso. Quando não dá certo, ai, Deus não gosta de mim. Ah, Deus só olha para fulano, olha a vida de fulano. Ah, mas fulano tem isso, fulano tem aquilo, não faz nada por você. Eu sou cristão, há quantos anos? Eu faço isso, eu faço aquilo. E se Paulo tivesse sentado aqui olhando para mim e para você, todo maltrapilho, espancado, açoitado, as mãos machucadas de fazer tenda. Machucada de fazer tenda não é nas fábricas de hoje não, viu, irmão? É na mão mesmo.
Não tem máquina de costura não naquela época. Nem tampouco um galpãozinho com ar-condicionado. Era no tempo, para ganhar o dinheirinho, para continuar viajando, para não depender de ninguém. Porque ele entendia que estava no coração dele o chamado e sabia que o tempo era curto. Geração acomodada nossa. Geração acomodada. Essa é a grande verdade. Nós somos acomodados por ter tanto luxo, por ter tantas coisas fáceis. Certa vez a minha sogra me disse uma coisa. Para eu fazer comida e lavar roupa, eu tinha que ir lá no rio, então os meninos lá no rio, botar balde de tinta, aqueles balde de lata na cabeça e trazer. A metade ficava pelo caminho. Não tinha torneiro, não tinha mangueira, não tinha bomba, não tinha nada. Se não tinha, como é que fazia de noite também? Tinha que buscar água de noite, no perigo. Hoje você abre uma torneira, tem tudo dentro de casa. Hoje você quer ir para a igreja, tem carro, tem Uber, tem moto, tem tudo. Uma rua toda iluminada. Hoje você tem dinheiro para botar gasolina, se não tem, fala que a igreja dá. Mas não vão para a igreja. Fica acomodado dentro de casa. Ah, porque eu trabalhei demais, a semana foi pesada. Então experimenta uma vida de um apóstolo, um profeta, vê se é bom. Fazer tudo que eles fizeram. Não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais para estar ouvindo, não. Quando Jesus ia pregar, a multidão corria, passava dias para chegar onde ele estava. Sentava no chão. Quando muito tinha um pão e talvez um peixe. Mas hoje não. Hoje está tudo fácil. Ninguém precisa de Deus. Ninguém precisa de Jesus mais. Para quê? Já tem tudo. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus não é isso não, irmão. Isso aqui é temporário. Será que vai ter que morrer alguém da sua vida para você ir lá no cemitério para perceber isso novamente? Porque a gente só percebe isso quando vai no cemitério. A gente só percebe que a morte é evidente quando a gente está no cemitério velando alguém. Até as nossas dificuldades, as nossas lutas, nós já esquecemos. Porque nós somos acomodados. Alinhe seus planos com os planos de Deus. Ele continua aqui. E bem sei que quando eu for visitar, irei sob plenitude da bênção de Cristo. Ele sabia que Cristo estava com ele. Ele sabia que os planos dele estavam alinhados com o de Cristo. Ele sabia que ele era um representante, um sacerdote de Cristo. No verso 30 ele diz assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, lutei juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus. Aqui é um homem que dependia de oração. Aqui é um homem que entendia que o poder da oração. Aqui é um homem que sabia que quando você ora, o mundo espiritual se move. Olha bem o pedido dele. Um apóstolo pedindo para uma igreja que ele não conhecia. Peço, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis, que combatais comigo, juntamente comigo, por meio das vossas orações. É uma luta no mundo espiritual. Há uma guerra, há um desânimo no coração das pessoas para não vir para a igreja. Há uma peleja. Vocês lembram quando Daniel orava? O anjo chegou para ele e falou assim: rapaz, quando você começou a orar, eu já estava vindo. Mas foi uma batalha lá no céu que quase eu não chego. É uma batalha. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado como, irmão? Pediu, recebeu? É a força. A força não é para você brigar com ninguém, não. É você se esforçar, é você lutar. É você lutar com a sua carne. Ah, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, que eu estou desanimado, não entendo nada. Insista, lute, dobra. Lembra do irmãozinho do milho? Se humilhe diante de Deus. Você não está pedindo para homem, não. Você está pedindo para Deus. É o ser que fez todas as coisas. Antes que você abrir a boca, ele já sabe o que você quer, mas ele quer te ouvir. Ele quer se relacionar. Ouvir para se relacionar. Se eu chamo o pastor Rafael daqui e não falo nada, ele não sabe o que eu quero. Por mais que eu esteja querendo alguma coisa, por mais que esteja um fio quebrando aqui, ele não sabe. Eu tenho que saber me comunicar com ele. Eu posso tampar o microfone aqui e falar: pastor, conserta aqui, por favor. Assim é Deus com a gente. Ele espera. Ele já se aproximou. Ele já enviou o Salvador. Ele já nos salvou. Agora a santificação é por nossa conta.
O evangelizar é por nós, porque ele falou, ide pregar o evangelho. Quando ele fala ide pregar o evangelho, ele não quer dizer para você somente falar de Cristo, não. É para você viver o evangelho. Porque quando você vive, você prega através das suas atitudes. Ele continua aqui. Ele mostra para mim e para você a dependência de Deus, a submissão à vontade de Deus, que tudo que ele faz, ele apresentava a Deus. Rogo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, luteis, combatais comigo, juntamente comigo, por meio das vossas orações, a meu favor diante de Deus. Para quê, irmão? Para ganhar dinheiro? Emprego? Para dar mais dízimo? Para ser o pastor da igreja? Para ser ajudante? Não, está aqui no 31. Para que eu me livre dos descrentes da Judéia e que a ministração que eu desejo realizar em Jerusalém seja bem recebida pelos santos, pelos separados. Ou seja, ele queria ser usado por Deus. Ele queria que ele, como mensageiro, fosse usado por Deus como instrumento para que a boca dele alcançasse pessoas ao falar de Deus. Para que o Espírito Santo atuasse através da vida dele para conquistar mais almas. Olha o motivo pelo qual Paulo pedia oração. Para ser mais atuante no ministério dele. De maneira que, pela vontade de Deus, eu vos possa visitar com alegria em vossa companhia e desfrute de um período para recuperar as forças. Porque ele ia a pé, caminhar a pé, no frio, no escuro, sandálias abertas, que naquela época, eu creio que não existia sandálias fechadas, água, sol não foge, comida, geralmente pão, porque senão ia estragar na estrada. É luta, irmão. Se não for por Deus, o cabo não vai, não. A gente não está indo nem de carro evangelizar. Nem pelo WhatsApp, que é só mandar uma mensagem. Olha só a determinação desse homem. Ele cria em algo que eu e você não estamos conseguindo crer. Nós temos dificuldade de perceber. Nós cremos, irmão, mas de uma maneira mais genérica. Esses homens que nós estamos falando aqui sobre os apóstolos, os pais da igreja, eles criam de uma maneira mais palpável. Eles criam que a salvação estava de fronteira com a morte. O que você quer dizer com isso, pastor? Morri e estou no céu. Estou trabalhando. Fechei os olhos, já estou com Cristo. Eu não tenho tempo para perder. Eu não sei se amanhã eu estou vivo. Eu não sei quantas almas eu posso pregar. Assim deveria ser nós. Vivêssemos como se não houvesse amanhã. Deveríamos pensar assim, irmãos. Eu vou honrar Cristo hoje, porque amanhã não sei se eu teria oportunidade. Mas não. Nós somos uma geração acomodada. Infelizmente, nós somos uma geração acomodada. Talvez, eu não sei, talvez por isso nós temos essa Bíblia, essas cartas. Porque Deus já sabia quais eram as gerações que viriam. Porque esses homens criam sem ter Bíblia na mão. Eles estavam edificando a igreja. Essas cartas foram para nos alcançar. Para que hoje nós contemos as suas histórias, as lutas que eles tiveram, e aprendêssemos que a luta não era para ter as coisas deste mundo. Todo investimento, tanto pessoais como da igreja, era em prol do ministério, era alcançar pessoas, alcançar pessoas, alcançar pessoas. Hoje, os investimentos das igrejas de hoje é para alcançar bens, para alcançar bens, para alcançar bens. Alcançar notoriedade, alcançar status. Porque a igreja fulano de tal tem mais de 1.000 unidades no Brasil e fora o exterior. O pastor ou é apóstolo ou é semideus, anda de avião próprio. Mudou o foco, mudou o rumo, mudou o propósito. Ah, mas o pastor da igreja tal dá sexta. Irmão, você tem que estudar mais a Bíblia. Esse é o ministério da carta de Paulo aos Romanos. Esse é o homem religioso. Esse é um fariseu que batia no peito
que queria honrar o judaísmo, que falou assim: eu vou disseminar esses cristãos, vou acabar com essa farsa. Mas mal sabia ele que ele estava lutando contra o próprio Deus. Mal sabia ele que ele era uma peça do tabuleiro de Deus. E Jesus, no caminho da massa, falou para ele: Paulão, você vai ver como é duro evangelizar. Vou mostrar para você, Paulo, para que você veio, quem eu sou e para que eu estou aqui. E esse homem, se tornou um homem brilhante, porque ele reconheceu a sua insignificância diante de um Deus tão poderoso e ao mesmo tempo tão amoroso, que não o castigou, mas o resgatou da morte. Amém, igreja? Eu quero encerrar o capítulo 15. No verso 33 diz assim: que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. No verso 16, gente, no capítulo 16, nós vamos falar sobre saudações de Paulo a tantas e tantas as pessoas que ele conheceu ali. Eu anotei algumas citações aqui. O pastor até citou uma delas, que Deus é maravilhoso, lá em Provérbios 16. Deus é tremendo, irmãos. Que as pessoas elas podem até fazer planos, mas se vai para frente ou para trás, é Deus que sabe, irmão. É Ele que diz o sim e o não. Lá em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. É comum essa frase, todos nós sabemos, né? Há tempo para todas as coisas. E os planos de Paulo terminou quando ele saiu de Jerusalém. Findou o tempo dele ali. O tempo agora dele era de estar com Deus. Se você está passando por uma luta aqui, combata o bom combate, que vai chegar o tempo de que estaremos com Ele. E ali não tem dor, não tem tristeza, não tem angústia, não há necessidades, só há paz e alegria no coração. O gozo da vida eterna, o gozo de poder estar com Cristo. Pense dessa forma, veja o mundo dessa forma. Rapidamente eu trouxe 4 aplicações para a gente aqui. Planeje sua vida com um propósito. Não viva vagando. Não viva por viver. Planeje-se. Organize-se e apresente a Deus. Tenha propósito com Deus. Porque eu tenho certeza que se o seu plano for frustrado, você não vai se entristecer. Porque os planos dele são maiores. E você vai compreender isso. E você vai aceitar com alegria isso. O pastor falou do plano dele. Ele tinha um plano de ser engenheiro. E é um homem que dá um testemunho de vida. Um homem que vive de bem com a vida. Ele não foi frustrado, porque ele entendeu que o plano de Deus era outro. 2. Priorize a comunhão, irmão. Priorize o relacionamento congregacional. Pastor, eu não consigo, pastor. Ore a Deus, peça força. Sai da sua casa. Você gasta gasolina para andar para todo lugar para trabalhar, para ir para festa, para visitar parente. Será que seu carro não tem gasolina para vir para a igreja? Se não tiver, irmão, você pode pedir que a igreja te ajuda. Ou nós vamos te buscar. Mas se relacione. Tá? Priorize a sua vida espiritual. E 3, exerça a generosidade. Ajude uns aos outros. Presta atenção na vida do irmão. Porque um homem ou uma mulher que é sério não anda pedindo ajuda, não. Por mais que precise. Nós que temos que ter percepção. Pastor, não tem bola de cristal, não, irmão. Se você está percebendo que o irmão está passando privação, converse com a gente. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. A igreja não é nossa. Nada aqui é nosso. Nem nós somos nós mesmos. Nós temos que estar nos ajudando. Quando você fala para um pastor que o irmão está passando certa dificuldade em qualquer área da vida, nós vamos tentar chegar da maneira mais tranquila possível para ajudá-los. Nós trabalhamos, nós temos família, nós temos uma vida agitada também. A gente não consegue olhar tudo, mas nós temos que estar atento a tudo. Amém? E o último para encerrar, submeter os nossos planos à vontade de Deus. Submeter. O que é submeter, irmão? Sube debaixo, coloque debaixo da autoridade dele e descanse.
Se esforce, planeje. Por exemplo, vocês que estudam, são mais jovens, faça vestibular, faça a faculdade. Senhor, eu quero me formar, quero atuar nessa área. Esquece em Deus e corra atrás. Corra atrás. Levante cedo, estude e dedique-se ao seu ofício, à sua vontade de querer ser um engenheiro, como pastor, ou qualquer outra coisa. Se for para a glória de Deus, será. Se não for, também vai ser para a glória de Deus. E você não vai ser frustrado. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade. Na pregação seguinte, vou tentar resumir todo o capítulo 16, que é só agradecimentos. Vou tentar, tá? E se Deus assim permitir, eu vou entrar com a pregação na carta a Timóteo, que vai ser outra pancada para nós. Amém? Quero convidar esse de novo, estou com a oportunidade. Nós chamamos graça e paz. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Apresento a oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. Mensagem maravilhosa, né? Forte. Que Deus continue
abençoando o nosso pastor, dando força, dando graça, né, na próxima pregação. Ele já bem disse, vai trazer as saudações da carta aos Romanos, mas eu vou deixar aqui explícito aos irmãos que já estão ansiosos por Timóteo, viu? Ansiosíssimo por Timóteo. Quando ele falou que ia começar Timóteo, eu vibrei ali na cadeira. Eu falei para ele ali agora há pouco. Deus abençoe a vida do pastor, que ele traga-nos a verdade que está escrita, né? Que Deus, o Espírito Santo, continue guiando ele. Irmãos, é lindo, né? A mensagem do Senhor quando ela é pregada no seu contexto. É sobre os planos. Ele trazendo os planos do apóstolo Paulo e me levou lá em Atos, né? Quando Paulo estava falando, né? Atos capítulo 20, ele estava lá falando aos irmãos da Macedônia. E aí ele deixa claro, ele fala assim: rapaz, eu estou indo para Jerusalém, estou parafraseando, tá, irmão? Sabe que parafraseando no meio do jeito nordestino, né? Assim, rapaz, eu estou indo ali para Jerusalém e, para dizer bem, eu não sei o que vai acontecer comigo, não. O Espírito Santo só me diz que cada cidade que eu entrar vai ter tribulação, cárcere e perseguição. Você imagina, meu irmão? Paulo sabia que ia sair da Ásia Menor e a irmã Cláudia estava até olhando ali no mapa na Bíblia, né? Foi até interessante ela mostrar. E os irmãos, depois tiverem curiosidade, olhem a geografia do mundo antigo. Olha onde ele estava na Macedônia da Ásia Menor, saiu lá da Macedônia para atravessar a Ásia Menor inteira e a Jerusalém, sair de Jerusalém, chegar próximo ao mar, atravessar o mar, cair em Roma, na Itália. Para chegar em Roma, é longe, irmãos. É muito longe. E a gente sabe que essa viagem dele não foi fácil. Ele chegou, o pastor Júnior trouxe aí, que ele pediu aos irmãos oração, porque sabia que chegasse lá em Jerusalém, além de ter o risco dos dissidentes judeus que estavam perseguindo a igreja cristã, que era a grande maioria, né? Tiago estava em Jerusalém, Pedro estava em Jerusalém, né? E estavam sendo perseguidos ali. A igreja estava sofrendo, passando muita fome. O pastor Júnior acabou de trazer aqui a informação. Então, assim, além dele ter esse perigo de ser apedrejado pelos próprios judeus que outrora ele servia, ele tinha o perigo dos cristãos e judeus rejeitar a oferta dos gentios pela religiosidade, que é o medo que ele tem também. Olha para vocês terem noção. Ele tinha o perigo de chegar lá com essa oferta e não ser bem quisto pela oferta dos gentios, né? Ainda tinha isso. E ele tinha o medo de chegar em Jerusalém e não conseguir ir para Roma, né? Chegar na Espanha. O pastor Júnior já apresentou. Nós não temos relatos que ele chegou à Espanha, infelizmente, né? A gente não tem relatos. Mas nós temos relatos que ele chegou a Roma, graças a Deus. Chegou a Roma, viveu 2 anos preso em Roma, em uma prisão, uma espécie de prisão domiciliar, né? Ali podendo receber visitas e tudo. E nós sabemos que aquela estadia em Roma gerou muita pregação do Evangelho. E ali foi martirizado, né, por volta de 65, 66 depois de Cristo, né? Nós sabemos que foi colocado na conta dele todo o fogo que pegou ali em Roma, foi credibilizado para ele, a gente sabe que não foi, né, e ele foi martirizado por isso. Irmãos, com tudo isso que a gente aprendeu aqui, que Deus é maravilhoso, que nós fazemos planos, mas Ele que concretiza, e graças a Deus por isso, né? Imagine se tudo que eu quisesse fosse da minha conta, meu irmão, onde é que eu estaria hoje? Misericórdia. Aonde é que estaria cada um de nós, se tudo que a gente quisesse acontecesse, né? Primeira coisa que ia acontecer é que todo mundo estava rico e milionário, né? Todo mundo já tinha, a Mega Sena tinha falido, todo mundo tinha ganhado a Mega Sena. Imagina, meu irmão, o que viraria o mundo se não fosse a soberania de Deus? Deus é maravilhoso, irmãos. Que Deus abençoe a todos nós, pastor Júnior, mais uma vez. Que Deus continue dando força, que Deus continue abençoando, que Deus continue fortificando, orientando. Que o Espírito Santo continue testificando esse evangelho que nós temos aprendido dia após dia. Igual ele falou, meu irmão, de verdade. Eu estava falando para minha esposa semana passada. Eu pregando capítulo 10 de Coríntios aqui para os irmãos e pregando muito mais para mim. Me surpreendendo. Rapaz, tanta situação que já passei que eu pequei sem conhecimento. Entende, irmãos? O quanto que é triste a ausência do conhecimento, a ausência de você não ter base bíblica. É triste. E logo saindo daqui, a gente chegou em casa, a gente estava comentando, eu e ela. Assim, rapaz, o que já aconteceu em nossas vidas
que a gente deixou de viver isso aqui, né? Mas graças a Deus que ele não leva em conta o tempo da ignorância, né, meus irmãos? Graças a Deus, porque senão estavam todos perdidos. E é o que o pastor Júnior disse, cada dia mais que a gente se adentra a palavra, que a gente prega, igual a gente acabou de terminar, está terminando agora Romanos, a gente viu uma Bíblia zipada. Quando eu entrar em Timóteo, então, aí a gente vai ver a Bíblia zipada em aplicação prática, né? A gente vai ver a aplicação prática, falando para um rapaz, para um jovem, ensinando como é que aplica isso que ele ensinou. Que Deus nos dê força, né, meus irmãos? Amém? Vamos finalizar o culto depois desse desabafo. Feliz, graças a Deus, vamos colocar de pé. Lembrar os irmãos que todos os domingos, às 18 horas, nós estamos aqui na Ponte Alta Norte do Gama, Avenida Buritis, condomínio Vitória Regis, né? A Igreja O Caminho, Comunidade Cristã, está sempre de portas abertas a receber todos aqueles quanto querem ouvir a palavra de Deus, louvar ao Senhor. Logo mais voltaremos com os nossos estudos de quinta-feira, se Deus assim permitir, se Deus quiser, como nós acabamos de ver, né? Os planos a gente faz, mas quem concretiza é Ele. Quando Deus quiser, voltaremos sim para a edificação do corpo de Cristo, né? Para crescermos na graça e no conhecimento. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, somos abençoados, Pai, agraciados por mais uma palavra, por mais uma pregação, por mais louvores entoados, pela oportunidade, Pai, de estarmos como irmãos em Cristo, como corpo de Cristo, aprendendo mais de Ti, Pai. Que nós possamos entronizar essa palavra em nossos corações. Que sabemos, Pai, que o ser humano ele é falho, que nós somos falhos, que muitas das vezes nós queremos que tudo que acontece em nossas vidas seja em conformidade com a nossa lógica, com o nosso pensamento, com a nossa racionalidade, mas que, Pai, nós sejamos submissos à Tua vontade, que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas e que nós possamos aprender a nos submeter a ela. Que nós, além de nos submeter a ela, aprendamos, Pai, a viver felizes debaixo da Tua vontade. Essa é a verdade. Que Teu Espírito Santo, que testifique em nós a Tua verdade, introduza essa palavra e que nós possamos não somente ser ouvintes, como sempre, mas praticantes da Tua verdade, Pai. Abençoe a nossa semana debaixo das Tuas mãos potentes, Pai. Livre-nos, Pai, do homem e da mulher do coração enganoso. Livre-nos de nós mesmos, das nossas próprias concupiscências, dos nossos próprios pecados de estimação. Que nós possamos arrepender-nos, libertar-nos de cada erro e de cada pecado, de cada tropeço. Que nós possamos a cada dia buscar a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Pai, nos livre das astúcias de Satanás. Nos faça, Pai, nos dê força para fugir da aparência do mal, resistir ao diabo. Que nós possamos, Pai, entender que o mundo espiritual é real e que nós possamos estar firmados no Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus, está finalizado, irmãos, no nome de Jesus.